Victor Beirute, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Podcast Guide. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigado, é um prazer estar aqui também com vocês hoje. Victor, eu queria começar, na verdade, a nossa conversa prévia falava sobre as expectativas em torno da Super Quarta. A gente está gravando esse episódio no dia 1º de agosto, Super Quarta, dia 31 de julho de 2024. Por que havia tanta expectativa em relação a essa data? O que representa, na verdade, essa Super Quarta? Tá bom. Bom, acho que primeiro vale destacar a importância da Super Quarta como um todo. A Super Quarta é uma alcunha dada pelo mercado para o dia que tem as decisões do Fed, que é o Banco Central americano, e também do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central brasileiro. Por que essa data é tão importante? Primeiro, porque a gente tem a decisão de política monetária do Fed, que é o Banco Central do dólar, então naturalmente tem um impacto global, muito mais do que, por exemplo, apenas o Copom, que tem um impacto muito mais local, no que diz respeito aos ativos brasileiros. O Fed, por movimentar o juro da moeda, da principal moeda do mundo, utilizada no mundo, que é o dólar, tem esse impacto mais amplo. E, inclusive, até pelo fato da gente ser uma economia emergente de moeda fraca, a gente acaba sofrendo um impacto ainda maior dessa decisão do Fed. Inclusive, as decisões do Fed, apesar de não ser algo de forma mecânica, tem influência, sim, nas decisões de juros aqui no Brasil. Então, é um dia muito importante para o mercado balizar as suas projeções, as suas expectativas com relação ao futuro, porque além da decisão daqui, a gente tem a decisão lá fora, que também tem uma influência muito forte nos mercados brasileiros. Tá? Agora, sobre o dia de ontem, mais especificamente, por que era tão importante? Porque a gente teve duas decisões que, apesar da expectativa com relação à movimentação dos juros, que é a estabilidade lá fora e estabilidade aqui, ou seja, os juros não mexeram, a expectativa com relação à comunicação era muito grande. Nos Estados Unidos, a comunicação por uma eventual redução da taxa de juros, o mercado já vinha precificando esse movimento. Os números, principalmente de mercado de trabalho, têm mostrado um arrefecimento que, junto com dados de inflação também relativamente melhores, foram abrindo espaço para o mercado, de fato, ir calibrando expectativas e colocar aí mais cortes de juros para esse ano, com o início já amplamente projetado para setembro. Ou seja, o mercado esperando o corte em setembro, geralmente, na decisão anterior do corte, os banqueiros centrais tendem a dar uma prescrição futura, que a gente chama de forward guidance, para já preparar o mercado para esse corte. Então, o que o mercado queria ver? Queria ver justamente essa sinalização por parte do Banco Central americano, que acabou vindo principalmente através das palavras do presidente do Fed, o Jerome Powell, que, diferente aqui do Brasil, além do comunicado, lá a gente tem uma coletiva de imprensa com o presidente do Banco Central, em que ele fala um pouquinho da decisão e responde perguntas de jornalistas dos principais veículos de mídia do mundo. E o que foi sinalizado? Algo que o mercado já estava vendo, uma desaceleração da economia, uma desaceleração principalmente do mercado de trabalho. E essa preocupação ela é muito grande para o Fed, porque o Fed tem um duplo mandato. Além dele mirar a estabilidade dos preços, que é uma inflação média em torno de 2% ao ano, ele também mira o pleno emprego. Então, assim, o Fed ele tem esse trade-off. Ele quer controlar a inflação, mas ao mesmo tempo ele não quer causar uma recessão forte no mercado nos Estados Unidos, de forma que a gente tenha um salto muito grande na taxa de desemprego. Então ele sempre fica olhando esses dois pontos. E aí, de alguns meses para cá, com essa desaceleração do mercado de trabalho, o foco passou, claro, com dados de inflação melhores, o foco foi mudando de precisamos controlar a inflação para a inflação tá convergindo e a gente tem que tomar cuidado para não segurar os juros altos por tempo demais, que a gente vai bater demais na economia, prejudicar demais a economia sem ter a necessidade. E a gente foi vendo essa preocupação nas fases dos dirigentes do Fed até essa decisão, e ela voltou a ser ventilada pelo próprio presidente do BC americano, Jerome Powell, de que se os dados continuarem vindo piores, a gente tem historicamente as crises nos Estados Unidos, elas não são anunciadas, a gente não tem uma desaceleração gradual, a gente tem uma aceleração, da taxa de desemprego gradual. Quando ela vem mais forte. E é justamente isso que o Banco Central americano não quer. Então ele está avaliando a economia, está avaliando os ativos financeiros, que ele também preza pela estabilidade dos mercados financeiros, que tem impacto direto na economia, e por conta disso,
né, ele acabou expressando justamente essa visão de que se os dados ajudarem, ou seja, o mercado de trabalho continuar mostrando desaceleração e a inflação convergindo em direção à meta, muito provavelmente a gente deve ter sim um corte em setembro, né? E aí a reação do mercado foi muito positiva, né? Taxas de juros fechando lá fora, os mercados que já subiam, né, por assuntos ligados também ao mercado de tecnologia e inteligência artificial, acabaram subindo mais, principalmente papéis ligados aí, sensíveis à movimentação dos juros, né, que acabaram caindo bastante depois da decisão. E aí, aqui no Brasil, a gente está numa situação um pouco diferente, mas também igualmente importante, olhando para a economia local, que o mercado estava esperando a estabilidade dos juros, mas na comunicação estava querendo ver duas coisas, né? O primeiro é se ia apertar a postura com relação ao que deve ser feito nos próximos meses, né? E a gente vê isso no Brasil, como eu falei, não tem a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central, então acaba sendo uma questão mais sutil na linguagem do comunicado, né? E que de fato acabou vindo, né? A gente acabou observando uma postura mais conservadora, né, com relação à condução da política monetária, ou seja, o Banco Central não só parou de cortar os juros há pouco tempo, como agora, né, tá vendo esse juro restritivo, né, um juro pesado para a economia por tempo prolongado. Isso porque os números de inflação, apesar de estarem mostrando uma melhora, né, se a gente olhar o qualitativo, a composição deixou de ser aí extremamente favorável. A gente tem, diferente dos Estados Unidos, né, diferente não, a direção, né, lá, os dados estão desacelerando. Aqui a gente continua vendo o mercado de trabalho que está melhorando, né, números apertados. O último dado de desemprego, a gente teve a taxa de desemprego abaixo de 7%, né, criação de empregos, né, de carteira assinada, também surpreendendo estimativas, no último mês criando mais de 200 mil vagas no mercado de trabalho. Tudo isso, né, contribuindo para um cenário que a gente está cada vez mais, que tem um balanço de riscos, né, mais apontado para cima, né, então atividade mais forte, inflação desacelerando menos, olhando para os dados correntes e principalmente, né, uma forte pressão no câmbio, né, quem está acompanhando o mercado vê, quem vai viajar também viu essa puxada do dólar, o dólar muito mais, ficando muito mais tempo acima dos 5,60, né, do que o mercado imaginava, e isso também tem implicações importantes para a inflação futura. Né, se o câmbio se mantém nesse patamar elevado por mais tempo, a tendência é a gente ter uma inflação mais alta. E é justamente esse o ponto focal que foi colocado pelo Banco Central nesse último comunicado. Ele adicionou no seu balanço de riscos para cima, olhando para a inflação, essa possibilidade do câmbio se manter, né, se estabilizar em patamares mais elevados. Tá? E isso se concretizando, né, apesar de não ter deixado a porta aberta de forma explícita, ele tende a ir apertando cada vez mais a linguagem, até que, enfim, a gente pode até acabar vendo ele desfazendo uma parte do alívio que ele fez de agosto do ano passado até maio desse ano, ou seja, subindo a taxa Selic. Né? Ou seja, acabou confirmando que, apesar de não ter uma sinalização clara de que o juro vai subir, né, a gente nem acredita que deva subir tão cedo, está muito mais para subir do que para voltar a cair, dadas as condições que a gente tem hoje. Tá? Então, acho que essas foram as duas principais sinalizações e por isso que foi tão importante essa super quarta para a gente do mercado. Antes da gente falar de Brasil especificamente, do cenário envolvendo juros, queria saber a respeito dos bancos centrais do Banco Central Europeu e de como a decisão do Fed ela afeta a condução da taxa de juros no velho mundo. Como é que você avalia isso, Vitor? Eu acho que é bastante favorável, tá? A gente já teve um corte da taxa de juros na zona do euro, né? O Banco Central Europeu cortou o juro antes do Fed e da mesma forma, né, que afeta o Brasil, como eu falei, né, a taxa de juros do dólar, o dólar é a moeda mais usada comercialmente no mundo, né? Então, o fato do juro do dólar mexer é muito importante para todas as economias, né? O impacto é global, porque na teoria todas as economias estão competindo com investimentos em dólar, né? A gente tem o mercado mais líquido do mundo, o maior mercado do mundo, o mercado que eu diria que o maior número de investidores vai ter acesso a investimentos, uma moeda extremamente forte, né? Então, claro, o impacto não é o mesmo do que no real, né? O real é uma moeda fraca, uma moeda de país emergente, já o euro é uma moeda forte, mas ainda assim compete contra o dólar.
Então, se o juro americano fica alto e o Banco Central Europeu corta os juros, né, e a sinalização fosse ao contrário, ou seja, do juro americano se continuar muito alto por mais tempo ou voltar a subir, a tendência era o dólar se valorizar contra o euro. Né, e uma valorização grande do dólar contra o euro também acaba implicando num cenário de inflação um pouco mais complicado mais para frente. Então, por conta disso, o Banco Central americano sinalizar que vai cortar os juros dá muito mais margem para o Banco Central Europeu seguir com sua trajetória, com o seu plano, né, atualmente precificado pelo mercado, que é seguir, mesmo que até de forma intercalada, com movimentos de afrouxamento monetário, ou seja, com cortes das suas taxas básicas de juros. Mas pela sua avaliação, a proposta da zona do euro, do Banco Central Europeu, é mais favorável aos cortes de maneira conservadora ou quando eles percebem essa sinalização do Fed, eles se sentem mais estimulados a cortar a taxa de juros com mais força, mais impacto? Eu acho que são questões avaliadas de reunião a reunião. Não acho que é um fator extremamente decisivo. Né? Não acho que se o Fed não tivesse sinalizado o corte agora, ia mudar completamente, né? 180 graus o cenário para o Banco Central Europeu. Mas, claro, com essa sinalização do Fed, a minha visão é que, de fato, fica um cenário mais tranquilo para o Banco Central Europeu seguir com o seu plano de reduzir taxa de juros. Então, acho que, olhando dessa forma, né, tende sim para, eventualmente, uma redução maior, mas acredito que, dado a incerteza que a gente ainda tem no momento, né, da economia global, esse movimento seja sendo parcimonioso. Eu acho que isso mais para frente pode levar a uma magnitude maior no total de cortes, mas no curto prazo eu acho que o plano deve ser mantido. Você mencionou, no caso do Brasil agora, que de agosto até maio houve a queda e de maio até agora houve a escalada da taxa de juros. Nesse período, principalmente na passagem de junho para julho, houve um ruído muito grande por parte do governo federal em relação à decisão do Banco Central. O quanto dessa projeção para os próximos meses leva em conta esse momento de transição também na presidência do Banco Central, Victor? Bom, acho que primeiro, falando um pouquinho do ruído que a gente teve, né, era uma decisão muito importante, tá, que foi a decisão de maio, que o Banco Central poderia ter ou não cortado em 50 ou 25 pontos. Né? A sinalização na reunião anterior foi de que, naquele momento, o Banco Central estava achando apropriado seguir com corte de 50 pontos base. E aí, o que aconteceu? A gente teve um corte menor, de 25. Tá? Uma decisão bastante apertada, né? São 9 votos, 5 votaram a favor do 25 e 4 votaram a favor do corte de 50. Qual foi o grande problema? Né? Onde que está o ruído muito grande? Os 5 que votaram a favor são da gestão antiga, né? São diretores apostos pela gestão antiga, e os 4 que votaram a favor de um corte maior são da gestão nova. E o que acontece? Não é uma questão idiosincrática de Brasil, tá? Nenhum governo gosta de juro alto. Então a gente viu, nos Estados Unidos a gente também viu, né, o Trump, na época do seu governo, criticando muito o Jerome Powell, né, que é o atual presidente do Fed até hoje, por conta de juros altos, né, querendo sempre forçar uma queda de juros, mas a verdade é que o Banco Central é independente, né? E a avaliação explicada aí de forma técnica foi que os 4 acharam que o Banco Central deveria seguir aí com o seu guidance para não gerar ruído de comunicação, e os 5 que votaram a favor de um corte menor mostraram que com a piora do cenário, né, de fato, veio a se concretizar uma piora maior ainda, tanto que não caiu mais o juro depois desse movimento, seria prudente cortar menos, até pela sinalização do mercado e pelo fato de que o mercado já precificava 0,25 pontos percentuais. Então, eu acho que o grande ruído foi esse, né? Principalmente a questão política, e aí o mercado já olhando a transição do Banco Central no ano que vem, mas eu vejo como uma questão pontual, tá? Inclusive, a gente já vê esforços do Ministério da Economia hoje para tentar antecipar uma nomeação. A troca não é só a nomeação, tá? Não estou falando aqui que vai trocar antes, porque às vezes as pessoas confundem. Falar que quer antecipar a nomeação, vai tirar o Roberto Campos. Não é assim.
É só antecipar quem vai ser o sucessor para gerar menos ruído no mercado, tá? Então, vendo essas sinalizações, eu acho que foi uma questão mais pontual, né? Eu acho que o mercado fica com a sua pulga atrás da orelha, mas eu acho que não é uma questão latente, tá? Eu acho que hoje a principal preocupação é com relação à política fiscal, tá? E até por conta disso a gente teve essa transição, né? O juro parou de cair em maio, né? Junho sacramentou, ou seja, o juro ficou estável. Mais uma vez, a gente tem o juro estável, mas com um balanço de riscos, né, que a gente chama de assimétrico para cima. Ou seja, o risco está muito mais numa inflação maior, dadas as projeções que a gente tem hoje, do que numa inflação menor com relação às projeções que a gente tem hoje. Ou seja, apesar da gente não ver aí ainda a necessidade do juro subir nas próximas decisões, se um cenário continuar piorando, né, isso pode acontecer. Ou seja, o risco do juro subir, a chance do juro subir hoje é muito maior do que do juro voltar a cair, tá? Como próximo movimento do Banco Central. Né? Claro que o cenário traz muita incerteza com relação a isso, mas a verdade é essa, né? Inclusive o comunicado mostrou isso. O juro não vai subir ainda, mas está muito mais para subir do que para cair quando ele for movimentado novamente. Tá? Então acho que é muito em função disso. E no balanço disso o que mudou foi justamente o movimento de desvio das expectativas de longo prazo, de inflação com relação à meta. Então hoje, por exemplo, o horizonte de atuação da política monetária, né, que é quando o grosso dos movimentos de juros vão fazendo efeito na economia, é avaliado ainda de 5 a 3 trimestres para frente. Ou seja, o Banco Central mexe o juro hoje, né, os impactos disso na totalidade, né, claro que é uma estimativa, vão ser sentidos aí em 5 a 6 trimestres. Tá? Qual que é a grande questão? Por conta disso, o Banco Central hoje, né, tem uma janela que vai até o primeiro trimestre de 2026. Em maior grau, o impacto deve acontecer aí em 2025, né, para esse comecinho de 2026, qualquer mudança hoje. Tá? E aí o que acontece? Ele vai olhar muito para essa expectativa de inflação para 2025 e também a inflação acumulada em 12 meses no final do primeiro trimestre de 2026. E o que acontece? Tanto as projeções como as expectativas que andam juntas, né, estão muito mais distantes dos 3%, que é a meta de inflação contínua do Banco Central, do que dos 4%. Né, estão cada vez mais próximas dos 4%. Para 2025, né, isso já fica bem claro no Focus, que é um relatório que pega as estimativas de mercado toda semana, ou seja, já estão bem próximas aí dos 4%, já estão em 4%, né? E as estimativas do Banco Central, também tivemos um aumento aí para mais próximo dos 4%, e inclusive, se a gente pegar essa projeção do BC para os 12 meses acumulados até o final do primeiro trimestre de 2026, a gente também não tem uma inflação compatível, né, de 3,4% com a Selic do Focus e de 3,2% com a Selic estável em 10,5% até lá. Né? Então, até o final, até março de 2026, se a Selic ficar estacionada em 10,5%, o Banco Central projeta uma inflação de 3,2%, o que é uma inflação praticamente na meta. Ou seja, parece que com o cenário do BC, inclusive a gente tem uma visão parecida, ainda não vemos a necessidade, né, até pela grande incerteza do cenário, de você já sinalizar uma alta de juros. Né? Acabou de parar de cortar, já vai fazer essa... Mas também não dá para deixar barato, então tem que na comunicação trazer o que eles colocaram, né? Vamos se manter vigilantes, colocar uma diligência e uma cautela maior ainda na avaliação da política monetária. Ou seja, está muito mais para subir, se continuar piorando, vai subir, mas não é agora que vai subir. É basicamente essa a mensagem que a gente tem hoje. Tá? Então acho que, resumindo, né, respondendo a sua pergunta, não acho que o principal desse movimento é por conta do ruído do BC e a troca do ano que vem. Acho que é muito mais pelo contexto como um todo, né? Piora de percepção com o fiscal, inflação corrente mostrando dados um pouco piores e atividade surpreendendo para cima. Nesse ponto da atividade surpreendendo para cima, isso foi noticiado com bastante impacto nessa semana, o aumento do emprego com carteira assinada. Você mencionou aqui também o termo surpresa. Como é que essa surpresa chega para quem avalia semanalmente o Boletim Focus, por exemplo, pensando nessa taxa de inflação? O que dá para projetar, levando em consideração que o Brasil chegou a uma média
que era há 2, 3 anos inimaginável em termos de emprego com carteira assinada? Então, a gente olha duas métricas, né, que são relacionadas diretamente, que é renda. Então a gente olha, por exemplo, a massa de rendimento real das famílias, né, que é justamente o que vai fazer a economia girar, né, o que vai fazer o consumo girar. E isso, naturalmente, está intrinsecamente ligado com o mercado de trabalho, porque a renda das pessoas vai depender, em boa parte, né, das pessoas que estão empregadas, que estão fazendo, né, que estão no mercado de trabalho. E aí, esse crescimento, né, da população ocupada, né, hoje maior de 101 milhões de pessoas, uma taxa de desemprego aí abaixo de 7%, com esse crescimento aí de emprego de carteira assinada, né, 201 mil no último mês, mas se a gente pegar um acumulado aí de 6 meses, né, já foram mais de 1 milhão de vagas criadas, né, então se a gente pegar saldo de admissões menos demissões, dá mais de 1 milhão de postos criados nesses primeiros 6 meses. Então o que a gente vê, né, junto com esse movimento de crescimento de empregos, a gente teve aí uma desaceleração da inflação, ou seja, aumento do poder de compra. Então a gente sempre olha, quando a gente olha a renda, a gente gosta de olhar a renda real, né, que é o crescimento da renda descontado aí pela inflação, que come, né, o poder de compra. Então a inflação desacelerou esse ano, junto com o aumento do emprego, né, a gente teve aí a manutenção de diversas medidas de transferência de renda, que acabaram crescendo em volume de beneficiários, né, e vem crescendo mais forte desde a pandemia. Também tivemos aí o pagamento de precatórios, que acabaram injetando na economia no começo do ano mais de 90 bilhões de reais adicionais, né, o que já estava previsto. Então tudo isso, eu acredito, que são fatores que são responsáveis pelas revisões sucessivas que a gente está tendo com relação à expectativa para PIB. Né? No começo do ano, a expectativa era um PIB bem menor. Hoje já estamos com uma expectativa de PIB de mais de 2%. Não estou falando só guide, né? Hoje é consenso de mercado. Então, eu acho que um grande motivo disso é justamente que o mercado subestimou, né, o impacto expansionista que essas medidas poderiam ter para a economia. Né? Inclusive, a manutenção da desoneração, né, dos setores e municípios, né, 17 setores, e agora me fugiu o número de municípios, né, com até, acho que 500 mil habitantes, também contribui para esse movimento. Né? Então, assim, são algumas medidas que foram impulsionadas, né, no caso, por exemplo, de Bolsa Família, ou essa desoneração, que foram criadas durante a pandemia, né, ou alimentadas, né, impulsionadas durante a pandemia, justamente para lidar com um período que a expectativa era crescimento muito baixo, pressão muito grande na economia, só que continuaram, né? A gente continuou com boa parte dessas medidas e agora a gente não tem mais o cenário de pandemia, né? Pelo contrário, a gente tem um cenário de economia pujante pelos dados que a gente tem hoje. Ou seja, tudo isso contribui para essas revisões, né, sucessivas de expectativa de crescimento, né? Só que com mais renda na economia, né, um maior crescimento, uma maior renda real das famílias no Brasil, uma massa de rendimento maior, também vai gerar um consumo maior, né? Uma coisa retroalimenta a outra. E mais consumo, mais atividade, mais emprego, né? E o que acontece? Quando a gente tem esse cenário, a tendência é que a gente comece aos poucos a também ver o impacto disso na inflação, né? Ou seja, o que a gente usa como métrica? Né? A gente tem aí o que a gente chama de PIB potencial, né? Ou seja, a gente tem algumas medidas de ociosidade da economia. Então a economia vai crescendo, chega uma hora que é como se fosse uma forma mais simples de explicar, né? Finge que a economia é uma máquina, consegue produzir, sei lá, 10 carros no ano. Quando você chega nesse patamar de 10 carros, você não vai conseguir crescer da mesma forma, não é uma questão sustentável, ou vai ter que ter mais investimento, ou, que também é o normal, você começa a ter o aumento dos preços do seu produto, né? Porque a demanda está muito forte, você está crescendo já no seu potencial, né? Então, para você crescer mais, você precisaria de um investimento ou coisa do tipo, né? Para elevar esse potencial de produção, né? E hoje o que a gente tem hoje é a visão de que o hiato, né, que é a diferença do crescimento do PIB para o PIB potencial, é muito estreito. Ou seja, o Brasil estaria aí crescendo bem próximo do seu potencial. E quando a gente chega nesse nível de crescimento, a tendência é a demanda gerar
mais inflação. Né? Se tem muita demanda, você está chegando aí no ápice da sua capacidade produtiva, então o preço dos produtos vai crescer. Né? Como se você tivesse cada vez uma discrepância de demanda e oferta maior. Então isso tende a alimentar a inflação. Então olhando para frente, né, se isso se manter, a tendência é um cenário de maior pressão sobre preços, né? Também chamado de inflação. E é justamente isso que a gente também tem no balanço de riscos do Banco Central. Né? Ele coloca o risco de um hiato menor do que o previsto atualmente. Né? Hoje ele tem um hiato um pouco aberto nas projeções dele. A gente já tem uma visão um pouco de hiato mais estreito, né? Ou seja, crescimento mais próximo aí do potencial da economia. E por conta disso, né, isso alimenta também essa visão de que o risco para uma inflação maior no horizonte relevante para a política monetária, né, 25 e começo de 26, está para cima, né, está para uma inflação maior do que menor. Tá? Então acho que acabei falando de muita coisa, mas que é diretamente ligado, né, com esses números de mercado de trabalho que você comentou, que tem surpreendido para cima. Uma última pergunta. Possíveis game changers para agora, segundo semestre? Eleições americanas ou ritmo de ajuste e de adequação dos gastos aqui no Brasil? O que você olharia com mais atenção? Eu acho que, de importância, olhando para ativos brasileiros, o fiscal é predominante. Eu acho que é a principal fonte de pressão que a gente tem hoje nos ativos locais, né? Se a gente olha para o mercado de juros, mercado de câmbio. É claro que um cenário externo, que até tem a questão a gente ainda tem conflitos lá fora, a questão de uma vitória do Trump, eventualmente aí sinalizaria um dólar mais forte, mais para frente, mas ainda assim eu acho que é muito marginal perto dos impactos que a gente já está sentindo com relação à percepção fiscal. Né? Eu acho que grande parte desse movimento de desvalorização do câmbio, a maior parte, e também de pressão nos juros, né, principalmente nas taxas mais longas praticadas no mercado, é com relação a essa piora de percepção com o fiscal. Tá? A gente viu isso acontecendo justamente, né, a partir de abril, que foi quando a gente começou a ver números correntes do fiscal piores do que estava sendo esperado. Né? Nessa última revisão, que foi feita agora em junho, que são revisões bimestrais sobre resultado primário, para ver se está ou não compatível com a meta e os ajustes que precisam ser feitos, já trouxe alguns ajustes importantes que necessariam ser feitos, né? Ou seja, uma surpresa negativa para a receita de 6 bilhões, uma surpresa positiva para a despesa de mais de 20 bilhões, tirando os impactos do Rio Grande do Sul, né? O ajuste de contingenciamento foi de 3,8%. Mas, além disso, teve o bloqueio de despesas discricionárias de 11,2%, ou seja, foi um ajuste de 15% no orçamento. Qual que é o problema desse número? Tá? Dado as projeções que a gente viu o Tesouro trazer, esse é um número que faria com que a gente tivesse um déficit primário de cerca de 28,8, 29 bilhões de reais, que seria aí compatível com os 0,25 negativos do PIB, previstos pela meta, né, o piso da meta. O que acontece é que existe muita incerteza com relação a essa projeção. Ou seja, por exemplo, o voto de qualidade do CARF, a expectativa era de uma arrecadação esse ano de 50 a 55 bilhões. Já foi, por conta do atraso da avaliação dessas medidas, já foi reduzida a expectativa para esse ano de 55 para 38 bilhões de arrecadação. Ou seja, são medidas de extrema incerteza, foi um ajuste bem grande, né, para 2 meses de diferença. Além disso, estima-se aí até olhando para o ano que vem, estima-se uma economia de cerca de 26 bilhões de reais no pente fino dos benefícios previdenciários, né? Que também é um número muito esticado e traz muita incerteza, né? Como é que você tem certeza, como você consegue colocar um número e olhando de forma conservadora, você pode tirar 10 bilhões que ainda seria um número razoável, entendeu? Então, de fato, é uma incerteza muito grande. Além disso, né, a gente já vê a dificuldade que o governo está tendo em compensar a desoneração da pandemia, né, que foi estendida agora para a totalidade de 2024. A princípio, a equipe econômica tinha colocado, né, um aumento da contribuição líquida sobre lucro líquido, a CSLL, não foi bem aceita no Congresso, ou seja, já dá para ver que está sendo difícil compensar esses aumentos de gastos com o aumento de receita, né? Ou seja, dado hoje as contas que a gente tem e até um certo consenso de mercado,
né, esses 15 bilhões não vão ser suficientes para atingir esse déficit de 28,8. A gente precisaria, o governo precisaria achar aí pelo menos mais uns 10 a 15 bilhões, tá, para fechar a lacuna que a gente tem hoje nas nossas projeções, né, e até em boa parte das projeções de mercado. O problema é que essas revisões vão ser feitas bimestralmente, né? O medo é as projeções do governo continuarem sendo conservadoras e chegar perto do limite do ano e não ter tempo para fazer. Porque assim, uma coisa é você falar no orçamento, eu vou bloquear aqui e vou contingenciar, vou bloquear 11 bilhões de despesa discricionária, então não vou fazer isso, e vou contingenciar, ou seja, porque assim, o bloqueio, ele não gasta na discricionária para gastar na obrigatória. O contingenciamento, ele tira do orçamento. É um gasto que não vai ser realizado. E aí o problema é, da onde que vai contingenciar? Né? A gente teve agora o anúncio do contingenciamento e ele é sempre mal aceito. Né? A austeridade sempre é vista de forma negativa. Né? Porque de fato você está tirando um dinheiro que estaria colocando na economia. E aí esses 10 bilhões que estão sobrando é mais um problema que o governo vai ter mais para frente. Então o medo é não ter tempo suficiente para conseguir realizar os ajustes de modo a conseguir entregar as metas de primário, e se isso não for feito, né, se isso não for alcançado, vai ser muito difícil de sustentar alguma credibilidade desse arcabouço. Né? Então a gente viu o impacto que teve a morte do teto de gastos, né? Ou seja, a perda de mais um mecanismo que foi colocado lá para estabilizar, né, a dinâmica de longo prazo da dívida e trazer credibilidade na condução das políticas públicas do Brasil frente à visão dos investidores, pode ter um impacto muito nocivo. Né? E é justamente por conta disso, por conta desse ceticismo com relação à longevidade, né, não só para esse ano, mas para os próximos anos, que o mercado teve essa reação tão negativa, tanto nos juros, né? Acho que quanto maior o risco fiscal, maior vai ser o rendimento necessário, né? Ou a taxa mínima de retorno que o mercado vai pedir para ter um investimento em real, né? Ou seja, quanto mais provável é o calote, maior vai ser o juro que você vai pedir. Né? Calote é uma palavra forte aqui, mas eu quero dizer, quanto menos sustentável é a dívida, maior vai ser o juro pago sobre ela, né? Cada vez que você tiver que captar. Então, por conta disso, os juros mais longos subiram bastante, né? E ao mesmo tempo, a gente vê o impacto disso sobre o câmbio também. Tá? Então, acho que esses foram os principais motivos. Olhando para 2025 e 2026, né? A gente tem outras questões de incerteza, né? O fato de você bloquear a despesa discricionária para abrigar a despesa obrigatória, né? E o fato de que a gente tem cada vez mais uma proporção menor de despesa discricionária com relação ao obrigatório dentro do orçamento, vai chegar uma hora que vai ficar inviável você fazer isso. Né? A gente estima aí que tem de 0,7% a 1% do PIB na média, né? Dependendo do crescimento, que é necessário para a máquina pública funcionar. Então vai chegar uma hora que você não vai ter mais de onde tirar do lado da despesa discricionária para ficar abrigando esse crescimento aí que é indexado, né, das despesas obrigatórias. Então, por conta disso, muita incerteza, principalmente com relação a médio e longo prazo, né? E vale lembrar, 2026 tem eleição e também começa o período de transição da reforma tributária, né? Que apesar de ser uma reforma importante, né, que visa melhorar a produtividade da economia, visa simplificar o regime tributário brasileiro, é um fator que traz muita incerteza. Né? É uma transição que é bastante complicada. Né? Você pegar um sistema complexo e deixar ele simples não é uma coisa trivial. Né? Então, eu acredito que, apesar de ter sido um avanço importante, é algo que também fica no radar como uma incerteza olhando para frente. Tá? Então, acho que aí que entra, né, o fiscal, entre outros fatores, na expectativa com relação a juros. Victor Beirute, foi um prazer tê-lo aqui conosco neste episódio especial do Podcast Guide. Muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Obrigado, Fabio. Obrigado você pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Espero estar aqui mais vezes. Assunto não vai faltar. Obrigado.